Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse, mais conteúdo top, mais conteúdo sensacional. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda pra tia do Zap, manda pra todo mundo, manda pra todos os amigos que é isso. Gente, por favor, Pelo manda amor de pra Deus. tia do Zap, aquela que manda todos os Fotinha de vídeos do bundinha. Lula e do Bolsonaro. Isso. É essa que a gente precisa. A gente precisa dela. Manda dentro desse grupo e fala pra ela que estão falando mal do Bolsonaro aqui. Isso! Aí ela vai espalhar pra todo, Pra mundo, todo mundo, vai querer vai cancelar. colocar. Né? E fala que nós tá falando mal do Lula também. Porque falar mal dá mais ibope. Verdade, verdade. Aí vai compartilhar pra todo mundo, por favor. Tá certo, Ele Elcio? sentado, coitado. Elcio falou que tá certo. Pode iniciar? Foca na PG, galera! Você quer roubar o meu papel? Você falou pra mim iniciar. Vou iniciar aí. Você ainda falou errado ainda. Como é? Ah, verdade. Foca no papo, galera. Na verdade, não é foca no papo mais. Foca na PG, galera! Sejam bem-vindos a um... O que foi? Não, cara, é foca na PG agora. Como assim? Não é foca no papo mais? Não, agora foca na PG TV. Foca na PG, galera! Seja bem-vindo a um dos episódios mais esperados desse ano. Esse episódio tem como produção audiovisual do estúdio M Music e do Foca na PG, patrocínio do Explosão da Moda, do Blink Mobilidades Urbanas, do Aba Dentro das Casinhas, do Elcio do estúdio M Music e do Foca na PG. Nossa, é muito E patrocínio, hein? Eu Você sou tá o rico, hein? Maicão. Calma aí, eu sou o Maicão. Cala a boca, velho. Eu sou o Maicão, o cara mais lindo dessa cidade. Estou aqui com o Luizão, o cara mais velho. E hoje nós estamos com uma amiga, Patrícia Patti. Prazer. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tudo bom? Bem, Ela é sua amiga, né? é minha amiga. Ela é sua chefe, ela? Ah, é minha amiga. Ah, vocês trabalham juntos? Trabalhamos. Ah, entendi. Trabalhamos. É porque a gente sempre traz um salgadinho, hoje eu não tô vendo aqui. Não, Aquele salgadinho ruim. é que tem que... Hoje tem a mesa comida tá boa hoje. linda, né, cara? É. Tem luz Por que hoje. será, né? As pessoas são puxa-saco, né? Pra você, convidado que veio das outras vezes, veja só tudo isso. Toda essa beleza. Não teve. Maicão, Fala, hoje a gente Luizão. vai falar sobre um tema exclusivo Top. e muito top. E as pessoas já devem estar sabendo, porque vocês leram aí antes aí o que é, né, o negócio. Mas eu preciso falar. Sim. É, sobre o quê? Hoje nós iremos falar sobre o autismo. Autismo. É mó difícil as pessoas falarem sobre isso, né? Verdade. Não é? Ainda, Patrícia. Ô, ainda Patrícia. tem bastante Fala aí. gente que não sabe o que é. Eu. Eu. Não, eu sei, assim, o que eu vejo em alguma reportagem, porque quem não tem, acho que quem não tem ninguém na família, ou tem pessoa com autismo, né, que fala, né? É. Isso. Porque o pessoal fala que não pode falar autista, mas... É porque eu sou estagiário ainda nisso, eu tô estudando ainda. Ah, você não sabe? Então Eu vou te ensinar. Fala pessoa com autismo, não é que fala assim? Isso. Igual Obrigado. quando a gente fala assim, pessoa com deficiência e não deficiente. É, porque tem que separar, né, da pessoa. Porque existe uma pessoa atrás dessa deficiência. Então, existe essa politicamente correto falar pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Eu falo, eu sou autista. Tipo, aí cada um se nomeia, mas assim, o jeito correto é pessoa com deficiência. Viu? Nem é mimimi. É porque tem uma explicação óbvia, né? Porque aí separa a pessoa Isso, existe da uma condição pessoa que ela antes. E aí também não é legal falar anjo, eu sou um anjo. Não, eu não sou um anjo, tipo, anjos azuis. Autista é anjo azul. Isso não é legal de se dizer, né? Algumas pessoas utilizam esse nomenclatura, mas não é o correto. Então é pessoa autista ou pessoa com deficiência. Também não é politicamente correto falar especiais, pessoas com necessidades especiais. Mas se eu quiser falar que a Patrícia é especial pra mim, eu posso. Pode. Não pode falar, tipo assim... Que ela é uma pessoa especial, tipo... Isso. Olha, isso eu não sabia, cara. Poxa, pô, eu fiz a lição de casa, hein, cara. Eu bom, tô cara. demais, Nossa, aí. cara. Não, é sério, porque eu escuto, assim, a gente que trabalha com isso, nós que trabalhamos com podcast, na mídia, então a gente acompanha várias outras. E eu vi algumas pessoas falando sobre isso e eu vi ela falando, eu falei assim, caramba, qual que é a diferença?
Não é autista, não? Não sempre foi? Não, É porque a gente autista, sempre autista ouviu. pode dizer, ele é autista, né? Mas é isso, A né? mesa tá suja. Tem um outro termo também que é portador, né? Eu Portador não de porto autismo. nada, né? Tipo assim, portador de autismo, portador de síndrome de Down, portador de paralisia cerebral. Porque se É fosse só errado. cortar, você só tirava, né? Então, É errado. Então, tem muitos lugares ainda, né, que falam, pessoas portadoras de deficiência. Tá errado. É pessoa com deficiência. Crianças com necessidades especiais. Tá errado. É criança com deficiência. Caramba. é verdade, é sério. Eu vi esses dias o pessoal falando sobre isso, porque às vezes é só para o pessoal começar a entender, né? Eu acho que hoje tá chegando num ponto de ter esse entendimento do modo geral. Antes não sentia isso, né? Porque não tinha informação. Imagina, quando eu era criança, eu era mandada pro exorcista, em vez de pro psicólogo. Caramba, uau. E Sério? você disse que é autista. Você descobriu isso quando? Pessoa com autismo. Você é uma Eu pessoa... sou uma Aprende. pessoa autista, pode falar isso, eu não ligo. Mas, assim, pra uma publicação, uma reportagem, uma coisa assim porque mais lá não pode séria. escrever lá na minha página, né? Pessoa com entrevistei o deficiência. autista tal, e não posso. Na verdade, nessa parte eu até fiquei com dúvida agora. Mas assim, Patrícia, não pode me chamar de autista. Depois eu até vou pesquisar essa questão, se pode chamar a pessoa de autista. Ele é a pessoa autista. Eu acho que sim, eu fiquei com dúvida. Tá bom. Depois se alguém assistir e quiser pôr nos comentários. Põe no sei comentário lá. aí, põe aí. Fala aí que eu tô certo. Pode falar. Eu sei que eu tô... Eu estudei, cara. Você estudou muito, cara. Eu mandei ontem pra ele a pauta. Aí ele maratonou. O psicólogo é você, né? Que é um estudante de Sou psicologia. estudante. E você... Eu sou terapeuta ocupacional de formação. Então, essa parada aí que eu não... Mas nós não ia falar sobre isso agora, né? Terapeuta ocupacional. O que é uma terapeuta ocupacional? Ai, pelo ia amor falar de sobre Deus. isso? Todo mundo fala sobre A tudo. gente veio falar sobre isso, né? Primeiro tem que falar sobre... Vai aparecer aí? Vai. A casinha? Vai. Por que aquela casinha? Eu não sei. Você não sabe o que é casinha, cara? Não. Cara, você ainda não conhecia. Não, isso aí eu não sei, porque esse episódio foi o Michael que marcou tudo, resolveu tudo. Ele tá muito bom nas agendas, ele A lenda. incrível. Aí, Dentro das casinhas. Dentro das Dentro das casinhas. casinhas. Isso aí. Eu Isso daí eu sou fui fora um- da casinha total, eu. Nada dentro das casinhas. você. Fora da casinha é meio assim, né? Todo meio mundo brinca lá Baby. na clínica que ninguém lá tá dentro da casinha. Acertaram no nome, né, mano? Tipo, caramba, nós E é a gente tudo fala fora até da que casinha. a gente brinca que pra ser contratado precisa ter alguma coisa fora da casinha mesmo. Isso foi contratado, cara. Você viu? Caraca, velho. E eles escolhem a brincadeira. dedo, e perfeito. Como pode? Semana que vem eu tô lá. Tem vaga Ai, lá, ai. Patrícia? É sério? Você viu que eu já aprendi? Ó, em um dia, olha o tanto de coisa que eu aprendi. É a lenda, cara. Mano, vai, fala. Aí, chegou quê? de novo a casinha. Fala. Então, a casinha, nós éramos em 4 terapeutas e a gente trabalhava no SUS, né? E a gente trabalhava com crianças autistas no SUS. E, por incrível que pareça, assim, os terapeutas, né? A gente faz faculdade, todo mundo aprende a trabalhar com autista. Mas trabalhar com autismo, assim, é difícil. E aí, nem todo mundo tem esse perfil. E aí, a gente trabalhava num lugar que tinha 40 funcionários, acho que era 30 funcionários, na verdade. E desses 30, só nós 4 atendia, assim... Atendia mesmo e gostava e pedia para atender essas crianças. E aí, a gente começou a ver que precisava também ter no setor privado alguma coisa para ser ofertada, porque a gente trabalhava no SUS, a gente amava trabalhar no SUS. E aí, nesse meio tempo, nasceu o meu filho, o Pedrinho. E ele é autista. E aí, eu fui procurar no privado, né? Pra atender, pra levar ele pra fazer essas terapias, os tratamentos. Falei, eu acho que eu consigo dar conta de pagar, né? No particular. Aí, quando eu fui procurar, né? Não dava conta, não. É muito caro. Uau. E aí, a gente falou assim, nossa, né? A gente poderia ofertar uma coisa mais barata e que as pessoas conseguissem ter acesso de uma forma mais fácil. E aí, foi criado o ABA dentro das casinhas, porque a principal ideia não era a criança receber o tratamento intensivo por profissionais especializados, porque aí fica muito caro. A ideia era Alguém fez uma treinar... faculdade e tudo, né? E é intensivo.
a criança autista, né? O adulto, o jovem já nem precisa tanto de uma intensividade, né? Mas a criança autista, ela precisa de terapia muitas horas por dia. E isso que tem evidência científica hoje. Então, você levar a criança, às vezes, uma vez na semana, não vai funcionar. Já tem estudo comprovando isso. Não Tem funciona. que ser no mínimo quantas? No mínimo 20 horas semanais. Caraca, bicho. É o que Nossa, mostra os estudos. Isso. É bastante tempo. E aí, qual é a outra prática que tem cientificamente comprovado? É o treinamento de pais. Então, assim, cara, eu, Patrícia, não tenho condições de pagar 20 horas semanais pro Pedrinho. Mas eu tenho condições de pagar alguém para treinar a babá dele. E a babá dele fazer tudo que tem que ser feito na rotina, como uma aplicadora aba. Que é o que hoje o Maicon tá fazendo lá. Tudo bem que o Maicon já é um estudante de psicologia, né? Já tem uma coisa, um conhecimento maior do que muitas famílias, né? Mas é isso. E aí a gente criou o aba dentro das casinhas, que era isso. Eu ensinar a aba para as famílias fazerem isso dentro das suas casas. E aí fica muito mais barato. Por isso que é dentro das casinhas. É, por isso que é dentro das casinhas. Agora faz todo sentido, cara. Você viu que eles pensaram em tudo? Eles não são fora da casinha, não. São bons. Nós somos Entende do negócio, cara. Entende do negócio, cara. E aí foi isso. É isso que por isso que é dentro das casinhas. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer e a gente começou a atender na época da pandemia. Então, a gente começou a treinar famílias de modo remoto. Então, a gente tinha criança da Flórida, a gente tinha criança de Minas. Até hoje a gente tem essa família de Minas. E as crianças aqui, algumas famílias aqui na Praia Grande. E o meu filho foi o primeiro cliente do aba dentro das casinhas. E aí, ele hoje tá super bem, já tá com 4 anos. A clínica tem 2 anos, né? Então, ele iniciou, né? A gente fazendo sem a empresa existir. Então, eu pagava. No começo era a Aline e a Amanda que fazia, que são as minhas sócias. Aline e Amanda? Elas iniciou, acho que foi com a Amanda que iniciou. Esse treinamento, ela treinava toda semana a babá do Patrícia, Pedro. Desculpa, mas faz de novo. Coração. Isso é um coração, Patrícia? Coração, fala. Não, pode ser. Não, pode ser Coração, viu? Aê, chupa, ela é sua amiga, cara. Isso olha não o banquete parece. que eu fiz. Obviamente que ela vai falar que é um coração. Não parece um coração. Ai. E é isso. Aí o Pedrinho começou a ter... E aí, o aba dentro das casinhas hoje virou algo um pouco maior, que é o dentro das casinhas. Uhum. Que aí é uma ideia de conseguir atender não só a criança autista, mas todas as crianças desde a gestação até a primeira infância. Porque o que acontece também? O autismo, ele precisa ser identificado precocemente. Antes de 1 ano até, se possível. Mas os médicos... Hoje, né, as consultas de puericultura, né, tanto na atenção no SUS quanto no privado, a gente vê que ainda existe uma falha nesse processo. Teve um último estudo que saiu aí, acho que foi... não vou saber o ano, depois a gente coloca lá nos comentários, mas a média de idade de diagnóstico tá na faixa de 5 anos no Brasil. Então, muito tempo, né? É muito tempo, então a gente já perdeu... Mas com quanto tempo que dá pra... Dá pra fechar diagnóstico com 1 ano. Ou até antes de 1 ano, se for um profissional qualificado, com experiência, e se for utilizados protocolos que são padronizados para o diagnóstico. Que aí você consegue fechar o diagnóstico. Hoje em dia, eu estava assim, vendo as pessoas falarem sobre isso. Hoje em dia, apesar de não estar ainda no ponto que seja o ideal para descobrir, né, logo cedo... Parece que aumentou muito mais a quantidade, né, de diagnóstico com pessoas que têm autismo. Porque parece que antes não existia isso tanto assim. Parece que toda hora surge um. Não existia. Eu fui mandada porque pro exorcista. Então, é porque não tinha diagnóstico. É porque não tinha diagnóstico ou porque tá aumentando mais mesmo? Não tá aumentando. É que não tinha diagnóstico. Caramba, né, meu? Não, porque é muito real isso. A gente estudava na mesma sala com várias pessoas que hoje a gente entende, né? Depois que você fica mais velho, você entende que a pessoa... Não, ela era fora da casinha. Uhum. Mais do que eu. E aí não tinha né? Não tinha um acompanhamento, não tinha nada disso. Não. Hoje em dia eu acho que até mesmo dessa forma que vocês fazem, que várias pessoas começam
a aprender e analisar. E assim, não é que ela vai dar o diagnóstico, mas ela vai falar, pô, leva seu filho, tal, de repente, né? Vai falar pra uma mãe, pra um pai. Porque tá acompanhando, né? E antes não tinha muito isso, né? Porque parece que tem um monte, né? Não parece? Não sei. Hoje em dia parece ter aumentado bastante, né? E a tendência é aumentar, não é? A tendência é aumentar. Antes era de 1 a cada 54 crianças, a última pesquisa que foi feita, e agora já é 1 a cada 5, se eu não me engano. Não sei se estou falando besteira, mas depois a gente olha lá. Nossa, bota todas essas informações, Mas assim, mas tem... Como é que eu posso dizer? Níveis, graus. Isso aí. Tem um grau diferente. São diferentes, porque... Primeira coisa, né? Você falou bastante coisa, aí abriu um leque de coisas, né? Quem tá assistindo e não tem conhecimento, assim que nem eu, se eu encontrar você, a gente vai te falar assim, ai, nem parece, né? As pessoas falam assim. É verdade. Nossa, você é autista? Não parece. Então, porque... tanto que eu só fui descobrir mesmo, cara. Porque as pessoas... Normalmente a gente tem a ideia, eu acho que por conta de confundir com síndrome de Down, com outras coisas que existem, com outras, né? Uhum. E aí a gente confunde, acha que a pessoa vai ter uma aparência, algo que vai ou algo que vai demonstrar muito claro, né? E eu tava vendo ontem lá, cara, depois que o Michael me mandou todas as pautas para mim estudar, que tem vários níveis. São 3 níveis, né? Aí a gente hoje fala nível de suporte que a pessoa precisa. Então, por exemplo, eu estaria classificada no nível 1 de suporte. Eu preciso de pouco suporte na minha rotina. Né? Tem algumas coisas, assim, que às vezes eu peço ajuda para alguém para fazer para mim, porque eu tenho alguma dificuldade. Mas é o nível de suporte. Então, nível 1, 2 e 3. Então, as pessoas que são classificadas no nível 3 são pessoas que precisam de um suporte maior, né? Para se manter seguro, para se alimentar, para se comunicar, enfim, para todas as coisas da rotina. Então, seriam as pessoas classificadas no nível 3. Aí, nível 2, uma pessoa que precisa de um apoio um pouco mais moderado, né? Não tão, ali em cima, mas precisa ainda desse suporte. E aí, o nível 1, que são pessoas que conseguem ter uma autonomia, independência, mas precisam de um suporte ali um pouco menos intrusivo de outra pessoa. Eu vi falando daquele... porque o pessoal vive falando que o Messi é autista, né? É verdade. Porque ele faz as coisas de forma, né? Diferente. Ele tem... Parece que ele tem um foco naquilo, né? Que ele faz com maestria o negócio. E aí, porque tem um nível de autismo que eu vi o cara falando, que o cara mapeia uma cidade, sobe de helicóptero com o cara olha lá de cima, pode descer. Ele mapeia a cidade inteira. Tem um outro lá que números, né, cara? O cara decora 1 bilhão lá de número, de senha, de código, não sei o quê. Caramba, cara, os caras são mais do que... Bem mais inteligentes. Cara, os caras te detonam, tipo assim. Só que aí chega em alguns pontos, tem uma necessidade, assim, às vezes não consegue comer de tudo. Por causa da textura. O toque, né? Cara, você tá muito bom nisso, cara. Você estudou muito, tipo... Você tá querendo roubar meu emprego? Por falar nisso, já me convidaram para ir lá essa semana. Eu estarei fazendo uma entrevista e preenchendo minha fichinha. E substituindo a minha vaga, né? Sim, disse que vai ter uma pessoa que vai ser mandada embora. Não sei quem é. Sim. Uma pessoa bem alta e linda, né? Vai se desligar, porque não é tão fora da casinha quanto eu. Não, mas é verdade, não é? Não é assim? Agora, assim, fica difícil para as pessoas, às vezes, saber o porquê que a gente faz esse conteúdo e porque foi interessante quando o Mike chegou com essa proposta da gente falar sobre isso. Porque as pessoas precisam aprender e quanto mais informação, mais ela aprende. Porque se você chega e fala, eu tenho autismo, eu sou autista, a pessoa... Talvez fique assim, agora, como que eu vou fazer? Como que eu trato ela? Eu pego ela no colo, bonitinha, aí diz que não pode pôr a mão, porque aí cada um faz, né? Eu vi a história de uma professora que falava o menino, né? Tipo, colocou ele na frente, na parte da frente da sala e ficava incentivando e falando, vamos lá e tal. E aí ele chegava na psicóloga, no psiquiatra e falava, ela tá me batendo. E aí, tem essa interpretação errada mesmo. Aí foram lá acompanhar. Aí chegou lá e ela acompanhando.
o psicólogo lá no fundo da sala e ele lá na frente. Aí ela dando a aula, e aí a professora se empolgou mais ainda e falando, tá vendo, vamos lá. Aí ele olhava pra trás e fazia assim, ó. Tipo assim... Não, agredindo, mano. Você tá vendo aí, ó. Porque é diferente, né? E aí, isso daí entra na questão do o autismo, né? Ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por que também tem o espectro no meio desse nome? Porque é uma grande quantidade de características e sinais de que é diferente em cada pessoa. Nenhum autista vai ser igual ao outro. Algumas coisas vão ser parecidas, né? Mas, de modo geral, o autismo... O que foi? Nada. Mas, de modo geral, o autismo, ele vai estar... para ser autista, precisa ter dificuldade em 2 grandes áreas. Então, a primeira dela é na comunicação e na interação social. Que aí entra nessa questão aí, né? Ele não entendeu o sentido, né, dessa coisa do toque. Então, ela estava incentivando, mas ele não compreendeu essa interação que ele teve. E classificou como outra coisa. Então, existe essa falha na comunicação e na interação social. Na comunicação, não só no sentido de não conseguir falar, mas de não conseguir compreender o significado da fala do outro. E os sinais, as entrelinhas, as piadas, tem muitos, né? Isso é bem famoso, né? A autista não entende piada, né? Porque demora, né? Tipo assim, vai demorar e se você insistir e continuar falando, uma hora... Não, se a pessoa até perguntar e você conseguir explicar, talvez ela até consiga entender. Mas existe essa falha nessa comunicação. E aí, por isso que as pessoas precisam entender isso. Porque, às vezes... vai interpretar, tipo assim, eu já tive muito problema com isso, nessa falha de comunicação. As pessoas acharem que eu não gosto delas, que eu... ou que eu fui mal educada, ou que eu fui grosseira, e na minha intenção não teve nada disso. O Michael vai ser mandado embora mesmo só porque ele não faz o trabalho direito. Mas você até gosta dele, né? Não, todo mundo gosta de mim. E aí... Tô te ajudando. Tô te ajudando. Obrigado. Pra melhorar, né? E aí, né, essa é uma grande área que a pessoa precisa ter dificuldade para estar dentro do transtorno do espectro. A outra é os padrões restritos, repetitivos e estereotipados, né, de comportamento. Então, entra aquela criança que brinca de enfileirar, de comportamentos repetitivos, né, entra as estereotipias motoras, pensamento rígido, né? Então, para eu dormir, eu tenho que sempre deitar no lado direito da cama. Não, eu não faço isso, mas... é só um exemplo. Eu não tenho tanto essas dificuldades muito rígidas, né? Eu tenho algumas outras. Então, assim, algumas coisas eu tenho que seguir no mesmo padrão. Tipo, caminho, eu prefiro fazer sempre o mesmo. Tem algumas coisas assim, mas é isso. Então, dentro... uma grande área é a comunicação e interação social e a outra são os padrões restritos, repetitivos e comportamentos estereotipados. Caraca, é muito top, né? É muito difícil de entender, assim, eu acho que só vocês podem falar melhor, mas somente acompanhando mesmo e estando presente na vida da pessoa é que você vai entender o que realmente ela precisa. Porque não tem como falar assim, toma isso aqui, leva pra ele e vai dar tudo certo. Todos não são vai, assim. Porque só que cada um é diferente, né? É assim, né? Cada pessoa é realmente diferente uma da outra. E dentro do autismo, eu acho que tem um leque aí gigante de situações que talvez não incomode você, incomode o outro. E aí, não tendo a convivência, não tem como saber, né? Sim. Eu acho que as famílias hoje tá tentando buscar. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né? Porque tem muita gente precisando de um atendimento assim, né? Que Sim. É que nem você falou, a família mesmo, aprender realmente. Sim. Eles aprendem, né, no dia a dia, porque eles já chegam te falando, olha, ele não gosta que faz isso. Ele não gosta que faz aquilo. E aí, hoje, a gente tem uma técnica que tem eficiência no ensino da criança e da pessoa autista, né? Que é a ciência ABA, né? Que é a terapia comportamental. Essa tem evidência científica que funciona. E quando a família... Por mais que a família conheça o filho dela, se ela não tiver esse conhecimento, ela não vai conseguir ensinar os comportamentos que são adequados e ajudar essa criança a se desenvolver. Então, quando a gente faz esse trabalho de ensinar a família, aí a família consegue desenvolver de fato essa criança. A gente tem uma criança que a gente acompanha que a gente ensinou a família
a implementar uma comunicação por meio de figuras. E a mãe conseguiu fazer isso. Eu sou apaixonada por essa mãe. O Michael também. E aí, ela conseguiu implementar. E, tipo assim, nós fomos treinando ela, ainda foi na época da pandemia, foi online. Então, funciona. Funciona na minha experiência, mas também funciona em pesquisas que já tiveram muitos estudos mostrando que famílias conseguem implementar. E tem remédio? Tem algum tipo de remédio? Então, o autismo, a medicação, ela é utilizada em alguns casos, né? Mas não necessariamente para o autismo, mas para as comorbidades do autismo. Então, agitação, agressividade, dificuldade de sono. Então, é usada nesses pontos principais, né? Mas não vai mudar, não, a pessoa não vai deixar de ser autista. Mas a medicação pode ajudar nisso, né? Em manter a pessoa mais calma, menos ansiosa, né? É para tratar estes sintomas. Caramba, e você disse que é autista e tudo mais, e você falou também sobre o exorcismo. E você descobriu quando que você era autista? Eu faço foi uma situação triste, essa questão do exorcismo. Não deu Mas certo. assim... Não deu certo. Minha mãe não chegou a me levar, né? Mas eu lembro das tias que benziam, que vinham lá com os martinhos e tal. Sabe, benzedeiras, assim, né? Minha mãe me levou muito, porque Não teve nenhum na pastor época... com a mão na cabeça? Não cheguei nesse Te ponto. jogou no chão ainda. Mas uma coisa séria que aconteceu foi assim, eu vi 2 professoras sugerindo isso pra minha mãe. Nossa. Então, assim, foram 2 pessoas que estavam lá capacitadas para ensinar crianças e, tipo, eu tenho 33 anos, eu acho. 33 anos. Eu fiz aniversário, meu Deus do céu. Parabéns. Ela fez aniversário, verdade. É verdade. Parabéns. Ele Eu foi também fiz. na minha festinha. Todos nós aqui fizemos. Esses dias, você quer dizer, né? Foi esses dias. Aí, tá, é que eu sou velho. E aí, mas é sério isso. Então, assim, a professora tinha que ter me mandado, sei lá, pro psicólogo, né? É a primeira... Há 20, sei lá, eu tinha 9 anos, né? Uhum. Esse número aí, 33 menos 9, que eu não sei qual é. Atrás, já existia psicólogo, né? Então, assim, mas assim... Não faz tanto... Não é 2000 anos atrás. E assim, eles me mandaram pra esse tipo de pessoa, né? Que, enfim, essa religião, enfim, que faz o exorcismo, não dá contra, né? Cada um com o seu, mas... Pensando uma criança com deficiência, não deveria ter sido tratada dessa forma, né? Por um lado espiritual, mas por um lado de saúde, Sim, né? científico, né? Científico também. Então, Também, assim, né? No mínimo, também, né? Sim. Tipo assim, não pode ser... Não, é demônio. Isso, e aí, Certeza. essa professora pegou e falou assim, ela não vai mais poder vir pra escola. Eu passo ela de ano e quando eu tinha 9 anos, eu não fui pra escola, eu fiquei em casa. Nossa. Não fui pra escola porque a escola não conseguia lidar comigo. Porque, assim, Não faz tanto tempo assim, cara. Isso. Tipo assim. Sim. E aí, a escola não conseguia. E aí, eu tive, na época, transtorno de ansiedade de separação, que eu só fui descobrir quando eu tava na faculdade estudando. Caramba. E é comum criança autista ter esses sintomas, né? Essas questões de transtorno de ansiedade, depressão. É comum pessoas autistas desenvolverem isso. E aí, quando eu era criança, é isso. Então, assim, eu só fui descobrir que eu sou autista depois do diagnóstico do meu filho. Nossa, aí você... Caraca, você viveu uma vida sem saber. Eu Seu filho vivi tem quantos uma anos? vida... 4 aninhos. Nossa, então faz pouco tempo. Faz pouco Caraca. tempo. E aí? Mas eu- e aí você foi, tipo assim... Então, antes de eu ter filho, eu já trabalhava com autismo. Uhum. Por algum motivo, eu sempre me identifiquei com pessoas autistas. Caraca, uau. Então, assim, eu gostava de atender, eu via aquelas crianças com dificuldades escolares, porque eu vivi, né? Mesmo sem saber o motivo, né? De eu ter vivido tudo aquilo que eu via as crianças tendo, eu me identificava. Então, eu trabalhava já, antes de ter filho, com autistas. E aí, a gente criou um serviço no SUS, que atendia dentro da Ciência Aba, que a gente treinava pais no SUS. Esse serviço, infelizmente, hoje não existe mais. Mas tem tudo no YouTube. A gente deixou tudo gravado num canal que a gente criou, que chamava Serviço de Intervenção Precoce no Autismo, no Transtorno do Espectro Autista, que é o CIPTE Autismo. Então, tem um monte de vídeo lá de orientação, depois vocês olham.
Mas a gente não mexe mais nesse YouTube, porque foi criado na época da pandemia, até para ajudar as famílias de forma online. Então, assim, antes do meu filho nascer, a gente já trabalhava nesse serviço, atendia autistas. Você nunca pensou, desconfiou antes disso? Você nunca, tipo... Então, eu sabia, eu achava que eu tinha uma doença muito grave e ninguém descobria. Primeiro, porque eu sempre tive muitas questões sensoriais. Então, assim, cheiro... me fazia mal, passava mal, chegava a vomitar, movimento de carro, eu não podia brincar em brinquedos de parque, rede, qualquer balanço, passava mal. Cheiro, passava mal. Roupa, textura de roupa, alimento, fui péssima, coitada da minha mãe sofreu pra eu comer quando era criança. E eu sempre fui magra e pequenininha. Então, as pessoas falavam que eu passava mal porque eu não tinha comido, mas eu tinha comido. E aí eu ficava, gente, isso pode ser uma doença muito grave. Porque todo mês eu passo mal, todo mês eu tenho virose. Porque eu ia pro hospital com virose. E não era virose, era só uma crise no autismo sensorial, sobrecarga sensorial. Que isso acontece nas pessoas autistas, algumas, não todas. Então, tipo, quando eu me interajo com muitas pessoas novas, talvez hoje eu tenha alguma sobrecarga sensorial. E aí, quando eu faço essa interação, aí eu acabo tendo dor de cabeça, náusea, eu demoro pra responder perguntas. Meu marido fica doido. Ele me faz pergunta, eu demoro pra responder tem uns delay, assim. Ele fala, Patrícia, os delay me deixam nervoso. Ele pergunta e eu tô lá, tipo, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu volto. Então é isso, assim. Mas eu fui só descobrir depois do Pedrinho, porque aí... Engraçado também que o meu mestrado foi sobre identificação precoce do autismo. E eu iniciei o mestrado antes de ficar grávida. Iniciei o mestrado nesse tema porque eu vi as crianças chegar no SUS com 5 anos, com 4 anos. E já era tarde demais. Aí eu fiz o mestrado na Unifesp. Entrei em 2018 e o Pedro nasceu entrei em 2017, não sei. Enfim, e aí o meu mestrado era sobre isso, identificação precoce. E no meio do estudo do mestrado, que o mestrado foram 2 anos, né? Eu engravidei, o Pedro nasceu e eu comecei a observar sinais de autismo nele com 3 meses. E aí eu falei, meu Deus. E aí o meu mestrado era sobre, na puericultura, identificar o autismo. Os médicos, os enfermeiros. E aí eu fui nas USAFAs, eu fiz capacitação do SUS aqui da Praia Grande, de alguns profissionais e tudo mais. E os médicos que atendiam o Pedro não conseguiam identificar o que eu falava. E aí eles acabam falando, não, exagero, agora tudo é autismo, você tá vendo coisa que não existe. Eu tive muita dificuldade com os médicos do Pedro. E aí, engraçado que foi isso. Eu iniciei o mestrado no assunto, eu fiquei grávida, ele nasceu, eu não consegui fazer médicos que tivessem o conhecimento que eu passei, por exemplo, no SUS. E aí, depois ele veio fechar o diagnóstico. Né? Quando eu defendi o mestrado, ele já estava com o diagnóstico fechado. E aí, esse dentro das casinhas, né, que é algo maior, ele é também pensado nisso, né, nessa questão de trazer esse atendimento que eu não tive com o Pedro e que a minha sócia Amanda também não teve com a filha dela, de acompanhamento efetivo da puericultura. Porque hoje, infelizmente... Desculpa os médicos que estiverem assistindo, mas vocês têm que estudar autismo. Tem que estudar autismo. Não, mas tem que... Presta atenção no serviço, parceiro. Não são todos. Existem médicos muito bons que conseguem fazer isso, mas infelizmente não é a maioria. E aí as faculdades também falham nisso. Sim, né? De ensinar essa parte, porque... Nossa, se você perguntar pra qualquer mãe de autista, ela vai falar, o médico falou que cada criança tem seu tempo pra mim. Essa frase. Então, assim, a ideia é, nesse serviço, oferecer um acompanhamento dos marcos do desenvolvimento. Então, ele vai na puericultura, a consulta pediátrica é super importante, né? Nos primeiros anos de vida, mensal, e aí acompanha esse desenvolvimento. Mas, infelizmente, não é feito o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo, motor e social, que é onde o autismo vai falhar. Lá, eles vão... Hoje, infelizmente, é muito esse acompanhamento do tamanho da criança, o peso,
né? E não nessa outra parte que é a da linguagem, comunicação e tudo mais. Então, assim, a ideia é oferecer esse serviço para as famílias buscarem esse acompanhamento. E aí a gente conseguiu já alguns pediatras parceiros nesse processo, né? E aí a gente está fazendo isso. Então, é bem toda essa estrutura. E aí, o Pedro nasceu autista, eu sempre achei que eu era diferente. Aí eu falei, nossa, autismo é genético, né? Então, se ele nasceu autista, pode ser que eu tenha essa carga genética. Genético? É genético. Uau. E deixa eu te falar, quer que vire pra cá mais o ventilador? Tá te incomodando aí? Não, tá bom? Deixa eu te falar, você falou do... Até que enfim, né? Você vai comer, né, Michael? Tá com fominha, né? Uhum. Come, bebê. Ô, Patrícia, você falou... Eu vou pegar também. Pega. Você falou... Toca como ela é educada, ó. Deixa eu... colocando toda essa situação aí que você falou, tem várias... O autista tem várias dificuldades de relacionamento, com pessoas, e eu acho que isso aí é o que mais... Né? Aquela pessoa que fica mais dentro do quarto mesmo, mais na dela, mais fora da galera... Mas aí é normal, nem sempre. Mas a maioria, vamos dizer assim, uma grande parte, mais ou menos. Uma grande parte, sim. E como que... E para ter um relacionamento, porque você casou, você teve filho, isso daí não muda também? É difícil? É mais difícil. É mais difícil, porque assim, eu sempre tive dificuldade de manter, de fazer novos amigos. Eu sempre, graças a Deus, eu não tive dificuldade de manter as amizades. As amizades que eu fazia, eu conseguia manter. Inclusive, eu tenho amizades de infância, né? Que até hoje. Mas eu sempre tive dificuldade dessa primeira interação. Mas algumas pessoas autistas têm um pouco mais de dificuldade, por exemplo, do que eu tive. E aí vão precisar de um suporte. E aí entra aquela questão do nível 2, nível 3 de suporte. Porque eles vão precisar desse ajuda dos familiares para conseguir... estabelecer amizades, manter amizades e talvez ter um relacionamento. Mas é difícil. Dentro do relacionamento é difícil porque existe essa falha na comunicação. Então, às vezes, por exemplo, hoje, às vezes eu não percebo que eu fiz alguma coisa que chateou. E aí, a pessoa ficou chateada e eu não percebi. Tipo, tô vivendo a minha vida. Tá tudo normal. E aí, quando eu vou ver, a coisa já tá gigantesca, né? Tipo, meu Deus, nossa, não tinha essa intenção. E a pessoa achou que eu já tinha a intenção de, sei lá. Uhum. Então, assim, essas dificuldades acontecem sim. Mas nem todos são assim. Então, tem muitos... Os autistas... Tem muito autista que é casado, que namora, né? Que tem filhos e tudo mais. Mas quem convive sabe que tem algumas dificuldades. E aí precisa ter essa compreensão para poder manter esse relacionamento. Porque... Você falou do seu marido, coitado né? do meu marido. Não deve ser muito fácil. Conta aí alguma coisa aí do que tá rolando, que você tá trabalhando com isso, qual que é aí? As ideias? Você tá gostando, você tá legal? Assim, antes você não falou sobre isso ainda, né? Não. Aqui não? Aqui não. Primeiramente, trabalhando com isso e estudando também sobre. Surgiu muito do nada. Eu falei como eu consegui esse emprego? Não. Essa é boa, essa é a melhor parte. Eu tava trampando de Uber. Pelo que eu entendi, como tem que ser fora da casinha. Bling. Pela Bling. Aí... Eu conversando, né? Tava mesmo? Não, tava trabalhando. Tava trabalhando. Aí entrou no carro a Larice, né? Ela foi falando e tal, e conversando. E... Quem é a Larice? Ela não é Patrícia? Mas entrou outra pessoa. Assim, outra pessoa que trabalha lá. Larice, eu pensei... Não. Tá, é outra amiga. É outra amiga. A Larissa é a nossa caça-talentos. Caça-talentos, né? E aí ela entrou, a gente começou a conversar. E eu falei, né, pá, que fazia psicologia. Quando eu falei que ela fazia psicologia, ela falou, pô, faz o curso de Atenhaba. Eu, Atenhaba? Eu tô fazendo psicologia, mas eu nunca ouvi isso, cara. Atenhaba. Aí ela falou, auxiliar terapêutico na análise do comportamento aplicado. Aí eu falei, agora que eu não entendi nada mesmo. Aí ela foi explicando mesmo pra mim, né, que era intervenção, possibilidade de crianças autistas e tudo mais. Aí eu meio sem entender ainda, né, tipo, dirigindo. Aí eu
Falei, tá bom. Você ela bem falou, Michael, né? Tipo assim. tipo, tá bom. Aí se liga, ela falou assim, o curso é R$500, mas nesse promoção Dia dos Pais, tá R$70. Eu falei, eu não sei nem o que é. Mas eu vou comprar. Aí eu dei uma certeza pra ela. Essa grana Eu vou aí, botar ela pro meu serviço de vendas. Esse aí eu consigo. 70 eu consigo. 500 nunca, mas 70, opa. Aí eu falei, pô, me passa seu contato que eu vou, tudo mais. Aí eu peguei o contato com ela e tudo mais. E aí acabou que agora, hoje em dia, eu tô trabalhando. E assim, obviamente eles deram um estudo tudo antes, né? Eu tô fazendo o curso pelo CBA of Miami, que é top. Mas você só começa a entender mesmo quando você tá ali, cara. É muito... A primeira vez que eu cuidei, eu não vou falar muito sobre, mas a primeira vez que eu tive esse contato, cara, você fica muito perdido. Você fala, cara, meu Deus, fica muito diferente. A criança é muito diferente. Porque a criança é muito diferente, cara. Tipo assim, você olha uma criança que tem idade tipo assim, tamanho de uns 6, 7 anos, só que comportamento totalmente diferente, com algumas coisas muito específicas. Então você fica assim muito, no começo, você fica muito perdido, né? Você não sabe como tratar, você não sabe o que fazer. Às vezes, por exemplo, uma criança normal, você faz uma careta, uma cosquinha, a criança gosta. Às vezes uma criança autista, dependendo, não gosta. Ou às vezes gosta muito, entendeu? Não é? É muito isso. Aí você tem que ficar repetindo. É repetitivo também as coisas? Não, nem sempre. É? Não? Mais ou menos? Tipo assim, Depende. às vezes você faz alguma coisa... se ele gostou, aí ele Se gosta. ele meu gostou, filho. aí você vai fazer eternamente. Aí você vai fazer eternamente, se ele O resto da gostou. vida. Principalmente criança. É. Gostou. A gente Nossa. pensou o Maicon pra uma criança que ama voar, pular. Uma das crianças que eu cuido, E aí a ela gente, gosta vamos botar o de... Maicon, Pô, porque daí o Maicon é o... tem que... Tipo Até assim, cancelei Smart Fit. E... tipo assim, se for brinquedo, se for um ferrorama... Ai, que não, eu sou velho, né? Posso falar ferrorama, não, né? Até agora eu fiquei triste, sou mó velho. Que fica andando em círculo assim, ó. Aí não para nunca, aí vai ser legal. Tipo, alguma coisa que é circuito, legal. assim. Eu tô falando assim, algum jogo que, tipo, vai, começa de novo. E música? Música ajuda. Depende também. Depende da criança. Depende. Você aí- gosta de música? Não gosto. É. Sério? O que você gosta, assim, que você acha, assim, que você fala assim, pô, isso aqui, se eu começar agora, eu fico o dia inteiro fazendo. Autismo e finanças. Autismo e dinheiro. É o meu Dinheiro bom, hiperfoco hein? no momento. Isso aí é legal. Agora, eu não sei falar de outra coisa. Isso é um problema no autismo, porque assim, aqui eu tô falando super de boa, porque é o meu assunto, é o meu hiperfoco. Mas se você for puxar um assunto aleatório, eu vou ficar, tipo, eu não sei fazer papo furado. Não sei. Sabe, Aí eu vou numa Tipo assim, se a festa, gente for falar de futebol, você fala assim, né? eu não sei nem enrolar. Não, eu não você nem consigo. disfarça, né? Tipo assim, nem gosto, nem vou falar sobre isso. Você... Nem Nem Neymar, dá. você... Não. Eu não sei Lula ou falar. Bolsonaro, nem pensar. Não vamos entrar nesse assunto. Deixa Ah, ela quieto. tá de verde, ela tá de verde. é. Não, não teve intenção nenhuma, mas enfim. Tô brincando, Patrícia. Você pode falar. Mas isso é uma falha na comunicação e na interação social. Porque, por exemplo, na adolescência, eu não sabia falar dos assuntos das adolescentes. Aí eu não conseguia me enturmar. Eu tava numa roda, todo mundo falando de música. E Teve você, uma dinheiro, época dinheiro. que eu não tinha esse hiperfoco na época. Eu não lembro o que eu me interessava, mas eu lembro que tinha uma fase de pop rock. As meninas usavam preto, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, sei lá. E eu não sabia nada, eu ficava tipo assim... Mano, eu gosto de usar colorido. E o pessoal Nossa. olhando e falando, que esquisito. Eu era esquisita. Não conseguia. Até hoje, assim, agora com as minhas amigas são muito chiques, finas, assim. São Elas mesmo, se vestem cara. muito bem, elas estão me ajudando. Sou péssima, não sei nada de moda, não sei maquiagem, odeio. Me deram de presente maquiagem. Acho que elas querem que eu mude um pouco o visual, mas... Mas não vai. Eu até passei hoje, mas assim, eu não sei passar maquiagem. Nossa, se não é meu assunto, eu não sei falar, não sei fazer. E tipo, Caramba. também... porque não gera interesse, né? Não tenho interesse, não consigo fazer. E aí, assim, agora, de autismo, sei tudo. Eu fiz mestrado, 2 pós-graduação ao mesmo tempo.
Caraca. Então, assim, esses assuntos. Eu tô fazendo uma faculdade de um curso, eu já me acho Bill Gates, agora ela fez um agora ela... acho que você vai ter que aprender mais um pouco aí sobre o negócio aí, hein, Marco? Eu vou ter que ralar mais, hein? Cara, foi engraçado essa sua história aí. Foi engraçado, foi interessante, E né? também, sabe... De você ser descoberto como um talento. Eu achei que você não tinha talento nenhum. E assim, lá na tava até clínica... verdade, porque, eu tipo- trago você pra cá porque sua mãe me pede. Meu, deixa ele participar lá, tadinho. favor, ele não coitado. consegue fazer nada. Nossa, ele... Tô coitado. Ah, isso é legal, hein, cara? Agora eu consegui, Parabéns. tô subindo na vida, né, cara? Não, mas assim, a gente gosta muito de pessoas que estão estudando, né, faculdade de psicologia, terapia ocupacional, a gente gosta muito desse público. Porque são pessoas... Porque, assim, dentro da ciência ABA, que é o que a gente trabalha, ela tem que ser feita de uma forma muito sistemática e correta, né? Então, assim, e uma hierarquia tem que ser respeitada. Então, por exemplo, a coordenadora, né? Coordenadora ABA é aquele cara que fez a pós-graduação, mestrado e tem todo o conhecimento. O aplicador, que é o que ele faz, né? Ele tá aqui com a criança, diretamente com a criança. E por ser... Você viu ela bem grandona. Vou por assim, um dia você chega lá. Eu chego. Nossa, eu tô com muita dó de você. Bem pequeno. Mas veja, isso é crescendo. interessante porque, assim, essa criança precisa de muitas horas de intervenção. Por exemplo, você vai todo Sim. dia, né? Sim. Todo dia Todos na os casa da dias. criança. E aí, são poucas as pessoas com essa formação. São raras as pessoas que estudaram como eu. Então, todo dia ele cuida de um só. Um só. Então, o teu trabalho Eu tenho dois. é um... Você tem dois? Tem dois, né? Aí Um de são manhã e uma tarde, você vai, né? Entendi. E essas 20 horas são só com Só ele? com ele. Aí não pode trocar? Não, porque Caramba. tem um vínculo ali, foi um vínculo estabelecido, Tipo, vira quase perfeito. teu filho, mano. É esse vínculo mesmo, diário com a criança. Caraca, que E legal, aí, o que cara. acontece? O coordenador senta, no caso da nossa clínica, e deveria acontecer em todas as clínicas isso, né? Então, se você é mãe e seu filho faz terapia ABA, você tem que exigir esse tipo de tratamento. Porque senão, como ele tá estudando, ele não sabe ainda todos os conteúdos. E não necessita saber. Por quê? Essa é eu acho que é a beleza do tratamento. Porque existe uma discussão aí semanal de caso, e atrás dessa pessoa aqui tem alguém um pouquinho maior, que é o supervisor. Se tivesse uma garrafa aqui, tem alguém maior que é o supervisor. Então, assim, existe essa hierarquia do cuidado para essa criancinha. Então, assim... Uma criança. Então, assim, por exemplo, eu gasto na minha semana, como coordenadora de caso, 5 horas para cada criança. Então eu não tipo posso assim, ter o que muitas. ele analisou lá, o que ele recolheu em 20 horas semanais, você vai gastar mais 5. Sim, Pra essa criança. pra essa criança. Ah, e você dorme? Por isso que eu não tenho muitas crianças. Hoje eu só tenho 4 crianças. Por isso que todos salvem a Amanda, porque... A Amanda tem mais algumas crianças. Aí tem a Laís, que é a nossa psicóloga, também tem mais umas crianças. Aí a Aline, outra psicóloga, que tem mais algumas crianças. Então hoje nós somos em... eu, a Amanda, a Laís e a Aline, 4 coordenadores, e tem mais 2 que estão em treinamento, que a gente está treinando para ser coordenador. Que é a Larice, que é a nossa caça-talentos, e a Mariana. Então, assim, o que acontece? Toda semana, o AT, né, que é ele pode ser um profissional de ensino médio, ele pode ser um estudante, pode ser os pais... Pode ser qualquer pessoa aqui, mas precisa ter uma formação de, no mínimo, 40 horas de aba. Que é uma coisa que ele já está fazendo, essa formação. E os pais, todos os nossos pais também recebem isso. E aí, toda semana, o coordenador vem e fala assim... Maicon, você vai fazer isso, 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 isso. Você vai anotar, você vai filmar, você vai registrar no software. Porque toda semana ele vem, recebe treinamento... E ele vai lá e bota mão na massa com o menino. Meu treinamento foi ontem. Mão na massa com o menino. Aí é muita E coisa. aí, quando o Maicon vem, o Maicon traz relatório de gráfico. Traz tudo. Tudo. Que não é Ele ele que fez faz, isso, é é óbvio. óbvio. É um software. Mas traz tudo Mas que ele esses fez. dados... Muito legal isso aí, hein? É isso. E como que funciona? É assim, a pessoa que... vocês atendem... Eu vi você falando que atende... Pode ser remoto ou pode ser presencial. E aqui é só da região? Hoje a gente presencial.
Então, hoje a gente tem aqui na região, né? A gente praticamente não tem mais vaga para atendimento. A gente está treinando algumas coordenadoras para a gente conseguir abrir mais vagas. Então a busca nossa aqui, desculpa te cortar, é para pessoas que se interessem e queiram trabalhar com isso. É mais Sim, a gente precisa de um do que as profissional. crianças mesmo. É, a gente precisa de profissional. Porque senão vocês não dão conta. Não damos conta. E assim, e levar o Legal, conhecimento também, né? Porque hoje, aqui na Baixada, a gente tem bastante clínica que trabalha com aba, né? E a gente precisa garantir que esses serviços sejam feitos com qualidade. E os pais precisam ser esses fiscalizadores, né? Porque o aba, ele tem essa hierarquia. Então, o AT da criança, ele precisa ser treinado semanalmente. Tem uma supervisão ali. Quinzenalmente já foge, não dá. Precisa ser semanal. E também não adianta, por exemplo, vamos supor que eu vou lá no lugar do Michael. Eu tenho mestrado, sou foda, tenho um monte de coisa. Mas se Você é garrafona. eu sou essa Garrafa de água. Se eu não tiver discussão e supervisão de alguém, isso que eu vou fazer não é aba. Posso ter o melhor currículo do mundo. Se eu estiver sozinho, eu não tô fazendo aba, eu tô te enganando. Então, o Presta aba... atenção, papais. A aba tem que ter essa hierarquia. Em falar nisso, eu queria saber como é que funciona, porque assim, eu atendo hoje em dia só em 2 casas. Isso. Mas também tem um AT escolar. Como é que funciona? E como é como que é aqui, pelo menos aqui na Baixada, como que eles recebem o AT dentro da escola? As crianças, tem algumas crianças autistas que são de nível 2 e nível 3, né? E até as de nível 1, algumas crianças vão precisar desse apoio na escola por conta da falha na interação social. Então, assim, a gente manda o aplicador para lá também. Então, a gente tem hoje o escolar e o domiciliar. E a aba dentro das casinhas, o nome é esse porque a gente não faz terapia dentro da clínica. A criança ela só vai na nossa clínica para fazer terapias de fono, TO e música e psicoterapia pontual. Mas o ABA, ele acontece na casa e na escola. E aí o AT vai na escola também. E aí na escola, as escolas hoje têm nos recebido muito bem. Tem umas escolas, assim, que eu levo no meu coração, que é a escola Educar, vou até fazer propaganda. Pode maravilhosa. falar, Escola, pode que é a escola do meu filho. Que é bom, a gente tem que Se é falar. bom, tem que falar. E se for ruim, fala também. não vou falar, não. Aquela escola que vira a esquina Não, ali, a ó. gente trabalha- Patrícia, aqui, Horrível. só com nomes a gente A trabalha. Verdades e escola... nomes. Gente, a escola Maple Bear é maravilhosa. A escola bilíngue. Coração, tio, Nossa, coração. Todas as escolas boas. coração para essas 2 escolas maravilhosas. O Objetivo também, a gente tem criança Objetivo. lá muito boa, a gente consegue fazer um ótimo trabalho com elas. E aí, essas escolas têm recebido muito bem a gente. E a gente tem conseguido fazer um trabalho de parceria muito bacana. Então, os ATs, eles vão para a escola, eles fazem um vínculo com o professor. Eles viram praticamente funcionários da escola. Não são funcionários, né? Porque eles são nossos. Mas tá ali convivendo todo dia. Você vai também na escola? Eu vou começar a ir, mas por enquanto ainda não. Entendi. Depois que começar aí, eu... Aí você dá o spoiler. E dá o spoiler. Você É. dá o papo aí. Tá E legal. as escolas públicas feedback. também têm recebido bastante a gente. Só que assim, eu vejo que precisa evoluir as leis, as políticas públicas na educação para pessoa autista. Porque ainda, quando é escola pequena, particular, a gente consegue até ter mais conversa e diálogo. Mas quando a gente fala de uma escola pública, existe políticas públicas que têm que ser respeitadas, Sim, né? sim. E quando não se tem uma política pública elaborada e bem definida para essa população, a gente não tem como fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente tem ainda algumas dificuldades na educação pública, sim, mas não é culpa dos profissionais, não é culpa dos professores, né? E é só uma questão mesmo de refletir sobre as políticas públicas, Sim. né? Então, assim, as famílias que estão Tem que ser ouvindo, revistas, né, né? algumas Teve coisas. conferência municipal de educação, pouquíssimas pessoas participaram. Então, assim, se as famílias não participam desses espaços, do Conselho Municipal de Educação, das conferências municipais, e vão levar as queixas, essas queixas não vão chegar até lá onde tem que ir para ser criado leis e, enfim, né, e políticas públicas. Então, assim, hoje a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, o nosso AT na escola, ele não pode agir, né? Ele precisa só ficar ali num papel mais de observador, né? Fica quietinho, só Isso. analisando. Fica olhando. Só que tem criança... Enfim, não sei nem se eu podia falar disso, mas enfim. Mas tem criança que necessita de uma ação, né? E aí não existe uma base legal para essa ação acontecer. Que dê essa liberdade, né?
E aí é muito complicado, porque é um espaço com muita gente, com muitas crianças. Então, assim, isso tem que ser refletido e discutido para como melhorar, né? O que é legal também nas escolas, né, Michael? Por exemplo, você vai estar lá com a T lá e você analisando e observando, você vai conseguir ver outras crianças que também necessitam, que às vezes não sabe, né? Também é uma, né? Eu acho que aí... isso é bem complicado. Não, você não pode falar, mas você pode olhar e falar assim, rapaz, acho que é ali... Eu sofro demais com isso, porque quando eu vou pra escola eu já vejo, eu falo, ai meu Deus, e agora? E agora? Fala ou não fala? E é complicado, porque... Mas aí na professora, vai corta o caminho ali. A gente fala, professora, dá uma dica pra mãe, né? Isso. O problema é que isso muitas vezes acontece. A escola vê a necessidade, fala pra família, e a família... É difícil você aceitar que seu filho pode ter uma deficiência. Isso não é fácil. É porque também convive e não acha que ele tem dificuldade nenhuma. Na visão da mãe, do pai, assim, né? Essa situação é bem difícil, assim, mas os professores, quando eles observam, eles realmente têm eles fazem, né, esse comunicado para a família, e aí começa toda uma parte, assim, que é da descoberta, da investigação, que é bem difícil para as famílias lidarem com isso, e ainda correm o risco de pegar profissionais que não vão saber, que vão falar que cada criança tem seu tempo, que não precisa, que a professora tá vendo coisa, ou às vezes a mãe observa, a mãe é chamada até de doida, vai ser louca, não tem nada disso, né? Então, assim, muita gente tem problema tem esse você. discurso. Quem tem problema é você que tá maluco. Muita gente tem esse realmente, discurso. As crianças, sim, tem realmente cada um teu tempo. Não tem. De uma forma, né? Não tem. Vixe, então quebrou esse tabu. Não tem. Não existe cada criança tem seu tempo. Não tem? Não tem. Existe... Nós tá somos... vendo, Gustavo? Não tem. Eu vou a te criança, ela segue o nosso desenvolvimento neurológico, ele tem que seguir um padrão. E aí, tem uma faixa esperada. Por exemplo, a criança tem que andar entre 1 ano e 1 ano e 5 meses. Se não tem tempo, qual que é o tempo, né? A faixa, o tempo da criança é esse. Certo. Pra andar, por exemplo. Pra falar. De 1 ano a 1 ano e 5 meses pra andar. Se passou disso, já tá... Não é mais o tempo da criança, já passou, né? Pra engatinhar, tem uma fase. Pra falar, a criança com 9, 8 meses, 10 meses, já tá gesticulando. Mamamã, dadadá, papapá. Tipo, não pode demorar 3 anos? Não. Ixi. Tá pensando em alguém. Sim. 3 anos tá muito atrasado. Mas a pessoa vai assistir. Tá muito atrasado. Gente, pelo amor de Deus, 1 ano não tá falando, alguma coisa tá errada. E aí, o que acontece? Vira um efeito cascata. Tô batendo toda hora nesse microfone. Não tem problema. Vira um efeito cascata. Então, assim, é a mesma coisa, tipo assim, a sujeirinha aqui na mesa. Tipo, tem essa sujeirinha. Ninguém limpou. Aí, essa sujeirinha ficou aqui. E aí, vai aumentando. Essa sujeirinha vai aumentando. E depois, pra tirar, vai ser mó difícil limpar. E é a mesma coisa do desenvolvimento infantil. A criança demorou pra engatinhar. Se ela demorou pra engatinhar, ou ela não engatinhou, ela deixou de estimular alguns músculos importantes pra andar. Aí, começa a virar aquela bola de neve. A mesma coisa a fala. Geralmente, a criança que atrasa a fala, ela não faz contato visual adequado na hora de mamar. Ela não vai ficar fazendo os barulhinhos, papapá, mamamamamã. Não ouve quando alguém chama. E aí, ela não imita, ela não dá tchauzinho, não bate palminha. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da comunicação. E aí, ela não faz contato visual, ninguém ligou. Ela não deu tchauzinho, não bateu palminha, ninguém ligou. Ela não brinca de forma adequada, ninguém ligou. Daí fez 1 ano e meio, não tá falando. Já ela fala. A fala, ela vem... Se a fala não acontece um monte de coisa. De interagir com um amiguinho, desenvolvimento cognitivo. É uma bola de neve que vai virando. E ainda, eu tenho mais grave ainda, que é a poda neuronal. O nosso cérebro, numa faixa de 2 a 3 anos, faz uma faxina. Chama poda neuronal. O cérebro, tipo assim, o cérebro, a criança tá lá, tá engatinhando, tá andando, tá falando, aí o cérebro começa, essa parte é importante, deixa aí, tudo isso é importante pra criança. Aí,
passou a poda neuronal, fez a faxina, tirou o que não prestava, isso daqui é importante, vai ficar. Agora, se a criança não falou, não olhou nos olhos, não brincou de forma adequada, nessa faixa etária, o cérebro vai falar, essa área da fala não é importante. Essa área da interação social não é importante, essa área do contato visual não é importante, jogar Vixe, fora. vai tirando tudo. Porque o autismo, pelo que eu entendi, ele... Não é que ele não tenha... ele tem a mais, né, as coisas, né? Ele tem a mais... Alguns vai ter a mais. O cérebro é a mais, né? Tipo assim, era pra ter sido aparado e não foi. Aí ficou a mais. Então tudo é aumentado. Ou a menos, né? Na verdade... Tudo é aumentado, assim, tipo som, barulho. O barulho é muito comum, entendi o que né? você tá falando. Tem essa questão sensorial. Algumas crianças vão ter essa questão sensorial que eu sempre tive. Sempre tive muito, depois eu fui melhorando algumas coisas. Hoje ainda tem algumas questões, tipo, não consigo com cheiro, com textura de algumas coisas, não consigo. Então, algumas coisas vão permanecendo e outras vão indo embora. Mas isso acontece. E aí, é nessa primeira infância que esse cérebro vai ser desenvolvido para garantir um desenvolvimento adequado. E aí, as mães que estão me ouvindo, que as crianças de 3 anos não falam, também não se desesperem. Não é porque teve a poda neuronal que o cérebro jogou fora que a sua criança não vai falar. Vai falar porque o cérebro, ele tem uma capacidade de se desenvolver, que chama neuroplasticidade. Mas veja que existia uma área específica para cada coisa. Sim. E não foi estimulado. E essas coisas foram jogadas fora. Vai ser criada outras? Vai. Mas não vai ser tão eficiente como se fosse a primeira que foi criada para isso. Então, por isso que os médicos, os enfermeiros, a escola precisa estar atenta. Até os 3 anos, o desenvolvimento tem que acontecer de acordo com o esperado. E aí, daí é isso, né? Então, assim, essa é a preocupação do dentro das casinhas. Tipo assim, levar informação para as famílias. Infelizmente, é um serviço particular, né? A gente fez isso no SUS, meu mestrado foi dentro do SUS, eu capacitei a atenção básica, isso tá tudo lá. O mestrado foi publicado para quem quiser ver. Então, assim, o SUS precisa ter política pública para fazer que as crianças que usam o SUS também tenham acesso a tudo isso, né? Dentro das casinhas, a gente quer oferecer para quem pode, né, que tem condições e tem interesse disso tudo. Porque é isso, a gente tem que jogar essa informação em tudo quanto é lugar. Né? E tipo assim... mesmo agora que você fala que é difícil, né, pegar mais crianças agora para esse cuidado, mas vocês têm outros parceiros para, tipo assim, a gente pode indicar outros parceiros? Sim, a gente tá tentando ampliar vagas também, né? A gente tá capacitando pessoas, caçando psicólogos futuros aí. Então, porque depois que a gente fala tudo isso aqui, a pessoa vai querer ir lá, vai querer informação, porque tudo que você tá falando, tem pessoas que não ouviu isso de alguém. Ela não, né, diante do SUS, mesmo do atendimento, às vezes, que eles tentam fazer da melhor forma, mas não tem. Sim. Então, ela nunca ouviu isso de alguém. Aí, escuta aqui e fala assim, bom, eu vou lá, né, às vezes... E tem aquele negócio que você sabe, a família. Às vezes o pai, não, larga isso pra lá. Às vezes a mãe, não tem nada a ver. Aí um deles, não, eu vou lá, pelo menos pra ter a informação, então, né? A família que vê, né, que a criança precisa de ajuda e tudo mais... Primeiro passo é procurar o pediatra que acompanha a criança e falar com ele. E aí ele encaminhar para um neurologista, né? Ou um psiquiatra infantil. Ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E aí esses médicos, eles vão fazer uma avaliação e vão identificar se é realmente uma necessidade de terapia, né? De intervenção ou não. E aí o primeiro passo é isso. E depois, né? Se você usa o SUS... é procurar a sua unidade básica de saúde. E aí, hoje, no SUS, a gente criou, né, toda uma estrutura. A gente trabalhava no SUS até o comecinho desse ano, né? Depois a gente saiu, mas outra equipe assumiu. Então, existe no SUS também esse serviço, não mais conosco, né, mas com outros profissionais tão qualificados quanto. Então, assim, procura, se você tá no SUS, procura a sua unidade básica. Se você tá no particular, procura seu pediatra. E aí, esse caminho vai sendo construído, né? Então... médico, especialista, né, neurologista, e depois encaminha para os terapeutas, né? Tanto no plano como também no SUS. E aí os planos de saúde têm várias redes credenciadas, então assim, não tem só a nossa clínica aqui na Baixada, né? Tem várias clínicas que oferecem o mesmo serviço. E aí eles vão ir direcionando isso, né? Mas é esse o caminho, né? Falando assim, parece, né?
É esse o caminho. Parece que é muita coisa, né? Parece que é muita coisa e parece também que é simples, mas assim, infelizmente, os profissionais ainda têm dificuldade de saber como orientar os pais, né? Então, assim, se você foi no pediatra, e aí você ficou com dúvida, tenta marcar um neurologista, não deu certo, tenta marcar mais um, não fica também com a opinião de um médico só, Vai sabe? em outro, né? Porque esse tempo é precioso. A primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos, é precioso. Né? Então, não pode perder tempo. E aí, se sua criança já tem mais de 3 anos, corre, porque ainda dá tempo, né? O nosso cérebro, ele tá em desenvolvimento da criança, ele desenvolve muito, né? E aí recupera esse tempo, Isso, e né? recupera o tempo. Então, não precisa também se desesperar. Mas é isso, né? A importância da estimulação do 0 aos 3 anos é muito importante. É importante você estar falando sobre isso, que você descobriu depois de ser mãe, e a pessoa saber que você pode viver, o filho vai ter uma vida, vai estudar, vai fazer tudo que tem que ser feito, mas se você tiver o diagnóstico, né, antecipado... E o tratamento, né? Aí você consegue facilitar para a criança, né? Sim. Se eu tivesse tido acompanhamento, talvez muitas coisas eu não tivesse tido de tanta dificuldade. Talvez eu não tivesse perdido o ano de escola, né? Quando eu tinha 9 anos. Sim, pô, né? Com 9 anos você perdeu um ano de escola porque... Não, só não traz. Não pode. Não pode ser assim, né? Eu passo ela de ano, não precisa trazer. Foi isso. Então, assim, muitas coisas teriam sido mais fáceis. E é isso, né? E aí tem uma outra coisa, né? O diagnóstico do autismo, ele é complexo. Por exemplo, eu, quando era criança, os meus sintomas... eu não atrasei pra falar. Eu não atrasei pra andar. Eu falei no tempo certo, eu andei no tempo certo. Mas eu tinha outras características, que era o comportamento repetitivo e estereotipado, que hoje eu não tenho tanto, né? Hoje já deu uma melhorada. Então, assim, eu só queria usar a mesma roupa. Tinha muitas questões sensoriais, então eu não deixava ninguém pôr a mão no meu cabelo. As minhas fotos de criança, meu cabelo tudo bagunçado. Não aceitava lavar cabelo. Coitada da minha mãe. Tinha seletividade alimentar. Então, assim, eu tinha vários sintomas gritantes, mas que na época não tinha esse conhecimento. Na página eu vi um banner de vocês, alguma coisa, mostrando a mãe, né, começando a pentear o cabelo, pegando aos poucos, passando o pente no cabelo da criança. Mó legal, né? Porque às vezes é uma coisa tão simples, né? Pra gente, é difícil, né? E aí é uma dificuldade para a criança e você não consegue entender. E as crianças arrancam a blusa, né? Tira a roupa, não quer pôr a Tem uma outra característica também que geralmente isso acontece muito em mulheres, que é o masking, que é o mascaramento dos sintomas. Então, assim, as mulheres têm mais dificuldade de fechar diagnóstico e alguns homens também apresentam. Depois eu também fiquei com dúvida agora, que eu sempre escuto isso, porque o meu foco foi estudar mulheres. Eu falar sobre isso, que a maioria que tem é homens, né? Então. Mas aí é porque a mulher não demonstra mais difícil. Na verdade, essa questão do diagnóstico de ser mais em homens, mulheres, é porque na época só fazia pesquisas em homens. As mulheres eram mais negligenciadas, né? Questão, enfim, da cultura mesmo, né? Mas hoje já se tem um número bem parecido. Não sei explicar também sobre esse assunto, mas existe essa questão que é essa habilidade de mascarar os sintomas. Então, assim, eu me lembro muito de quando eu era jovem que eu observava o que as meninas estavam fazendo, não via o sentido naquilo, mas fazia igual porque estava todo mundo fazendo. Então, assim, tentava imitar algumas coisas para mascarar, né? Tipo assim, estereotipias motoras, eu tenho algumas, mas eu consigo dar uma controlada e não fazer para mascarar mesmo algumas coisas. Mas isso acaba trazendo alguns prejuízos para a pessoa, porque exige muita energia minha. E aí é isso também. Hoje eu percebo que quando eu tento mascarar, tipo, essas luzes aqui estão horríveis. Eu podia estar de um óculos escuro aqui, eu acho. Mas aí hoje eu já consigo perceber os meus limites, que eu não precisava mascarar algumas coisas, tipo... mas essa habilidade de mascarar existe no autismo e é isso que dificulta ainda mais o diagnóstico. Principalmente em mulheres. Apaga as luzes.
Não, Agora. pode deixar. Pode deixar, porque eu quero ficar bem iluminada no vídeo. Depois de uma hora, mas Michael, depois a gente resolve. Eu deveria ter apagado colocado menos luzes, né? E ainda hoje ele duas ainda. Não, hoje ele trouxe 2 refletores. Né? Porque no último vídeo eu falei, mano, ficou muito escuro o último vídeo. Não, eu vou resolver isso, olha. Mas é isso, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei mais cedo aqui, porque eu sei que eu preciso primeiro ver o que tem aqui e tudo mais, perceber tudo que tá acontecendo. Senão não ia conseguir fazer algumas coisas, talvez. Mas é isso, assim. Hoje eu sei, mas antes então eu não certo, tinha né? isso. Deu certo, porque justo hoje a gente tava arrumando aqui. Justo hoje a gente chegou cedo. Normalmente, olha pra você ver, eu não sabia. Normalmente eu peço pra pessoa sentar aqui e a gente já vai trocando ideia. Aí hoje eu só passei lá e falei pra você, ó, daqui a pouco a gente fala. E eu não sabia de nada disso. Porque eu só fiquei sabendo depois que você falou. Eu não sabia, né? E aí, e normalmente a gente faz assim, né? A pessoa já fica aqui, a gente já vai conversando. Mas aí deu tempo, né? Da gente, enquanto tava montando tudo, você tava lá só analisando. Aí ficou mais fácil. Então... Pelo menos isso, né? Tirando essas luzes. Estão me cegando. Que nem a questão do abafador. Eu comprei o abafador de ouvido recentemente, porque é isso, né? Eu fechei meu diagnóstico em dezembro. É recente também. Vai fazer 1 ano que eu tenho esse diagnóstico. Nossa. E aí, agora, sabendo do diagnóstico, eu sei os meus limites. Tô percebendo meus limites, né? Então, que nem eu esqueci o abafador. Talvez seria, né? Não sei. Mas eu não precisei dele, mas... Ainda tô nessa fase de me adaptar com coisas que me ajudam a ficar melhor nos ambientes, né? No dia da festa eu levei o abafador, que ele me viu. Foi quando eu percebi, eu falei, uau. Aí ficou tranquila. Fiquei tranquila, não tive dor de cabeça. Então, porque o que acontece é o pós, né? Durante você passa ali, mas aí você vai controlando, segurando e estressa. É tipo um estresse, é isso? Eu não sei explicar. Eu sei que eu consigo interagir, falar e tudo mais, e depois vem um negócio que fica, ai, acabou. Morri. Esgotou. Morri, e acabou. Sabe que eu tenho muito isso, mas assim, de pensar. E de fazer muitas coisas e pensar, dar aquele cansaço mental, sabe? Que eu chego em casa que eu falo, nossa, eu tô esgotado. E nem é fisicamente. É só a cabeça. Às vezes eu tenho isso também, mas aí... Nossa, isso eu tenho sempre. Não, eu tenho quando eu penso muito e falo muito. Por exemplo, no dia de podcast, normalmente eu tenho. Porque aí tem o podcast, aí depois daqui eu vou pra outro lugar, eu faço outro lugar. Aí quando chega de noite, eu tô assim... Morto, né? Mas Agora imagina essa sensação com coisas muito simples. Tipo, fazer uma reunião com... Tipo assim, alguém tá assistindo agora e vai lá na clínica conhecer. E sou eu que vou atender, vou te atender, vou conversar com você. Mas depois eu sei que... Hoje eu sei que, tipo, no meio da conversa, às vezes, dá uma parada, tomo água, vou no banheiro, volto, pra dar essa pausa, pra eu não ficar ruim depois. Mas isso eu tô conhecendo tudo agora, tipo... Porque antes eu não sabia. Antes você vivia passando mal e não sabia. Não... E passava muito mal. Então, mais uma vez, né, a gente tem que deixar registrado aqui, gente. É importante que você comece cedo com seu filhinho, com a sua filhinha. Também se o adulto, né, tiver, se identificar, assim... O adulto, né, também, né? Ou alguém da família, alguém assim, próximo, entendeu? Maicão, papo bom demais, né? Cara, foi sensacional. Muito top demais. A gente já tem 1 hora e pouco que você tá aqui. Hoje você vai ficar super estressada com nós. Vai falar que eles dois falam demais. Apesar que o Maicon você já conhecia, né? Eu sou muito lindo, né? É uma pessoa que eu já tenho um vínculo, talvez eu fique tranquilo. Já ajudou um pouco. Ela me ama. Tá vendo? Serviu pra alguma coisa. Obrigado, não servia pra nada. Já como é que vai ser demitido hoje, mas... O Gustavo não chutou uma câmera hoje. Tá de parabéns, porque eu amarrei ele num canto e deixei ele amarrado. Patrícia, muito importante esse papo. Eu gostaria de, em outro momento, né, o Michael fazer algum conteúdo dentro mesmo das casinhas com você. Filmar, legal. Fazer um conteúdo lá que eu acho que... A gente pode fazer, meu. Podemos? Pode, claro. Então, porque eu acho que isso aproxima mais, tira esse... tem muito mito, muita coisa... Não é o Bolsonaro que eu tô falando. Não, seu mito. Tem muito mito em volta, tem muito medo, tem muito preconceito das pessoas em torno de tudo isso. E você falou super bem, explicou super bem para todos aí entender que é possível todas as coisas. Sim.
né? Sim. E que se a gente nós chegando a mostrar isso, acho que aproxima, abre o leque para as pessoas também, para você que tá vendo e quer trabalhar com isso e gosta. Eu amo trabalhar com criança, eu trabalho, né, às vezes já trabalha com isso em escolas, cuidando de crianças pequenas, tem as creches hoje, tem muito, né, tem muito... Cara, eu vou falar pra você, é um trabalho, assim, muito gratificante. Quando você vê a sua criança evoluindo, aprendendo... É tipo assim, você literalmente mudou a vida de alguém, cara. Você facilitou a vida de alguém. Você realmente... Você cara, deu um impulso, né? Deu um caminho que talvez iria demorar muito tempo, que nem você né, citou bem aqui, que demorou anos, às vezes, para entender algumas coisas e acabou fazendo porque tinha que fazer daquele jeito. Vou fazer assim, não sei o que é, mas vou fazer. Então, vamos cortar o caminho, né, para essas pessoas, para essas crianças, para esses adultos, para esses adolescentes. Até mesmo aí os pais, às vezes, acham que o adolescente é só chato, né? Que nem o Gustavo. Você se prepara, Gustavo, porque você vai... Muito obrigado, Patrícia. Foi muito importante. E é isso, Maicão. Quem quiser... Tem alguns conteúdos no YouTube do Aba Dentro das Casinhas, né? No YouTube, acho que bem pouco, mas é mais Instagram e Facebook que a gente tem utilizado agora. Uhum. Aba Dentro das Casinhas. Aba Dentro das Casinhas, é o nome da página. Aparecer aquele logo ali no Instagram, no Facebook. Que tem a casinha bonitinha. Isso. E é isso. E, Maicão, por favor, no final do vídeo, a gente nunca faz no começo, que a gente sempre esquece. Verdade. Então, no final do vídeo, a gente vai pedir inscritos pro canal. Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Mais conteúdo top, mais conteúdo sensacional. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda pra tia do Zap, manda pra todo mundo, manda pra todos os amigos que é isso. Gente, por favor, Pelo manda amor pra de Deus. tia do Zap, aquela que manda todos Fotinha os de vídeos do bundinha. Lula e do Bolsonaro. Isso. É essa que a gente precisa. A gente precisa dela. Manda dentro desse grupo e fala pra ela que estão falando mal do Bolsonaro aqui. Isso! Aí ela vai espalhar pra todo Pra mundo, todo mundo, vai querer vai cancelar. colocar. E fala que nós tá falando mal do Lula também. Porque falar mal dá mais ibope. Verdade. Aí vai compartilhar pra todo mundo, por favor. E é isso. Maicão, uma salva de palmas pra Muito obrigado, Patrícia. tamo junto, Muito Patrícia, obrigado. muito obrigado. Patrícia, valeu, brigadão. De verdade. Uma salva de palmas pra Patrícia. Uma salva de Vai lá. palmas. Uma salva de... Brincadeira. Uma salva de palmas. Ela é sua amiga. Ela... E você faz... Demitido. Muito legal, muito bom. Valeu, Elcio. Brigadão.